Glórias a Deus, a paz de Cristo, meus amados irmãos. Tem um louvor que diz assim: tenha compaixão, Senhor, tenha compaixão, Senhor. Eu estou necessitado e preciso ser curado. Tenha compaixão, Senhor. Tenha compaixão, Senhor. Tenha compaixão, Senhor. Eu estou necessitado e preciso ser curado. Tenha compaixão de mim. Eita glória, hein? Eu quero, em nome de Jesus, trazer aqui uma palavra, uma reflexão da Bíblia Sagrada, que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1. Creio que muitos já leram, já pregaram, já meditaram neste capítulo 38 de Isaías. Amém? Vai dizer assim, o versículo 1. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de uma enfermidade e esteve quase à morte. Meu Deus. Mas o nosso dia não é como o dia de Deus. O dia de Deus, o dia do Senhor é diferente do nosso. Oh, glória! Porque o dia de Deus não falha, o dia de Deus é certo, o dia de Deus é completo, abençoado. O dia de Deus é um dia de providências, de socorro, de milagres. E a palavra de Deus para mim e para você nesta hora é o seguinte: não desista de viver. Não desista de viver, porque Deus é o dono da vida, está escrito. É Ele quem dá a vida e tira a vida. É Ele quem faz descer a sepultura e faz tornar subir. É Ele quem exalta e quem abate. É Ele quem enriquece e quem empobrece. Ele é o dono de tudo. E nós vemos nesse capítulo 38, onde o rei Ezequias, um homem que andou nos caminhos do Senhor, um homem que fez o que era reto aos olhos de Deus, um homem que procurou agradar a Deus e não aos homens, como disse Pedro e João lá no Sinédrio perante as autoridades. O que importa é agradar a Deus e não aos homens. Eita glória, hein? Como aconteceu com Noé. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus, porque Noé era homem justo, íntegro, e andava com Deus no meio da sua geração. Eita glória, hein? É isso aí. Então, Noé agradou a Deus também. Glória a Deus. E Ezequias, esse rei, que foi um homem temente a Deus, que guardou os mandamentos do Senhor, que guardou a palavra de Deus, mas a Bíblia vai dizer que Ezequias, como está escrito aí, ele adoeceu. De repentemente, ele adoeceu. Ele estava bem, mas de repentemente aconteceu na vida dele essa provação, aconteceu na vida dele essa adversidade aonde ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Ele estava já para morrer. Ele já estava já nos seus últimos dias. Mas
A Bíblia Sagrada diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A Bíblia diz que Jesus, ele é o dono de tudo. Tudo está no controle do Senhor Jesus. Tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele mesmo disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Está nas tuas mãos. Então Ezequias, que era um homem que andava com Deus, que orava, que praticava a palavra de Deus, de repente ele adoeceu. Naqueles dias, ou seja, tem dias na nossa vida que vão ser dias amargos, dias de peleja, dias difíceis. Vai ter dias nas nossas vidas que vai ser dias de angústia, de preocupações. Mas nós não podemos perder a nossa fé em Deus. Não podemos perder o nosso foco na palavra de Deus. Então Ezequias, de repente, ele adoeceu e ele ficou de cama, ficou doente e nada dava jeito. Ele estava indo de mal a pior. A sua doença estava se agravando. E ele ficando debilitado, ele ficando fraco. E a sua doença estava consumindo a sua carne. A sua doença estava roubando as suas energias. O seu vigor estava indo embora. Mas a Bíblia vai dizer que o nosso Deus está nos céus. A Bíblia diz que Deus olha dos céus para a terra e contempla todos os filhos dos homens. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons e os maus. Então os olhos do Senhor estavam sobre Ezequias, porque ele foi um homem que andou na presença de Deus. E Deus sempre tem um escape, uma porta aberta, uma solução. E Deus, naquele momento, manda o profeta Isaías, e o profeta Isaías, movido pelo Espírito Santo, ele vai, enviado por Deus, conduzido pelo Espírito, ao rei Ezequias, ao seu palácio, ali no seu leito. E quando o rei Ezequias ouve dizer que o profeta Isaías estava lá, imediatamente o rei manda que ele entrasse, porque ele sabia que Isaías era um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tinha compromisso com Deus. Então, naquele momento, quando o profeta entra no quarto, onde Ezequias estava deitado no leito, a Bíblia diz que na mesma hora o Espírito de Deus veio sobre o profeta Isaías. E naquele momento o profeta lançou aquela mensagem para o rei Ezequias e disse assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Meu Deus, quando Ezequias ouviu aquela mensagem, talvez não era o que ele queria ouvir. Não era o que ele queria ouvir da parte de Deus. Mas ele ouve ao contrário. Talvez ele pensou que o profeta ia falar: o Senhor está mandando dizer que vai te curar hoje, agora, que você vai sarar, que você vai ter saúde. Mas quando o profeta abre a boca e ele profetiza: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Meu Deus, quando Deus fala, está falado. Quando Deus decreta, está decretado. Quando Deus quer, ninguém pode impedir. E quando Ezequias ouve aquela mensagem, eu acredito que ele estava triste, ficou mais triste ainda. Ficou mais angustiado, mais
abatido ainda de ouvir aquela mensagem, porque ele estava doente, então ele esperava uma mensagem de conforto, uma mensagem assim, para levantar o seu alto astral, para levantar o seu ânimo, para levantar sua autoestima, mas ele ouve uma palavra diferente. Mas é Deus que manda. Maior é Deus. Deus é maior do que tudo. Então, o profeta falou aquilo que Deus mandou. Então, quando ele acaba de entregar aquela mensagem, ele sai e na mesma hora o rei vira o seu rosto para a parede. E ele, sem forças para falar, para orar, ele começa a chorar, a derramar as suas lágrimas. E a Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. E Ezequias começa a chorar abundantemente, derramar lágrimas no seu leito. E naquele momento, como diz a palavra de Deus, Jesus disse: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E naquele momento Ezequias começa a chorar. Aquele choro, assim, sabe? Aquele choro que moveu o coração de Deus. E o céu se abriu. E Ezequias começa ali a chorar e de repente as lágrimas cessam. E de repente as lágrimas param. E naquele momento Ezequias abre a sua boca e começa a orar, a clamar, a suplicar a Deus. E ele começa a falar com Deus: Senhor, lembra-te, peço-te. O Senhor sabe que eu andei diante do Senhor com sinceridade, com integridade. Eu fiz o que era reto aos teus olhos, guardei os teus mandamentos, segui os teus caminhos, as suas ordens. Senhor, me socorre. E realmente Deus é um Deus que pesa na balança. A balança de Deus, ela é fiel. Ela não pesa nem mais para um lado, nem menos para o outro. A balança de Deus, ela é justa. Como Deus disse lá no tempo do profeta Isaías para o rei, aquele rei Belsassar, né? O rei que pecou contra Deus. O rei, ele pecou contra Deus. E a Bíblia vai dizer que naquele momento Daniel, ele fala com o rei: olha, pesado fostes em balança e fostes achado infiel. Então a balança de Deus é justa, ela pesa corretamente. Então Deus olhou para Ezequias e a Bíblia diz que Deus, pelo teu espírito, viu as lágrimas de Ezequias, ouviu a sua oração, ouviu ali a sua sinceridade quando ele falava. E Deus realmente lembra e não esquece. Deus sabia que Ezequias andou na presença dele com sinceridade de coração, fez o que era reto. E Deus manda o profeta voltar, e o profeta volta, movido pelo Espírito, e ele entra no palácio do rei, e o rei está lá deitado, e de repente, quando o rei vê o profeta, o rei se alegra naquele momento, e o profeta profetiza: assim diz o Senhor, vi as tuas lágrimas, ouvi a tua oração, eis que sararás, e te darei mais 15 anos de vida. Que bênção, que glória, que poder, só Deus pode fazer isso, acrescentar os nossos dias na terra, acrescentar os nossos anos na terra. Só Deus, ele pode entrar com providência em situações, em problemas que o homem não resolve, que a medicina não resolve, que a justiça não resolve, que a ciência não resolve, que ninguém na terra tem o poder de resolver. Mas Deus, ele tem o poder. E naquele momento, o profeta profetizou, entregou a mensagem, saiu
E a Bíblia diz que realmente Deus acrescentou 15 anos de vida ao rei Ezequias. E ele continuou na presença de Deus, buscando a Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque Deus agiu. Deus entrou com providência, com cura, com milagre e saúde. Então é isso aí. Confie em Deus. Vamos confiar. Vamos acreditar. Porque Deus é maior. Deus está acima de tudo. Ele está acima de qualquer doença, de qualquer adversidade. Ele está acima da morte. Ele está acima de todos os poderes, de toda potestade, principado. Ele é o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Então medita nessa palavra. Confia nesse Deus. Acredita. Se você tem andado na presença de Deus, se você tem feito o que é reto aos olhos do Senhor, se você tem andado com sinceridade na presença de Deus, claro que nós não somos perfeitos em tudo. Às vezes erramos, às vezes tropeçamos, às vezes vacilamos, mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é rico em misericórdia. Ele é rico em graça. Ele é rico em bondade. E ele é o dono do perdão. Contigo, Senhor, está o perdão para que sejas temido. Então, vamos confiar nesse Deus. E vamos, tiver que chorar, chore na presença do Senhor. Tiver que orar, ore na presença do Senhor. Tiver que falar alguma coisa com Deus, fale na presença de Deus, porque Ele ouve, Ele vê, Ele sabe e Ele envia na hora certa a solução, a bênção e o milagre. Amém? Fique na paz, que as bênçãos de Deus venham sobre você, sua família, as nossas famílias, o povo de Deus, a todos que vão ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. A vida é assim. Jesus em primeiro lugar. Oh, glória!